Bom, então, nós tínhamos, né, terminado já a nossa derivação, aí já tínhamos começado a interpretar algumas coisas, e eu queria só acertar alguns detalhes com vocês, que vão ser, é bom a gente refazer o caso dos primeiros, para poder, na hora de fazer o caso dos primeiros, ficar bem afinado, né? Então, só retornando a expressão final, né, a forma final de nossa corrente, né? Alguém teve tempo, por acaso, de buscar o livro do Callen? Aquele livro que eu falei com vocês conseguiram? Alguém procurou o livro do Callen na biblioteca para ver se tinha? Vocês procuraram? Você achou? Achou alguma coisa lá? Alguma coisa, né? Eu acho que é o livro mais próximo que tem é o livro do Callen. Ele está disponível, né? Então depois eu vou dar uma olhada nele também. Bom dia. Então eu tinha falado com vocês, né? Agradecer a contribuição do Tchau, depois a gente faz uma cotização para pagar. Ele comprou um reloginho, foi R$12, né? Foi baratinho, mas simbolicamente cada um pode dar R$1 e aí ele recupera o dinheiro dele. Ele pide da tchau, né? Ele pide o quê? Ou 3 anos? Não pide mediano, pequenos. Pequena, fininha? Um pouco maior que a fininho, mediano. 2 anos. Essa é uma. Uma só, que eu tenho lá na sala, então tá bom, só para saber. Eu gostaria de saber a construção do preço desse relógio. Oi? A construção do preço desse relógio. Não tem mais valia. Acho que esse deve ser até mais valia negativa. E veio da China, certamente. Com certeza. Interessante, cara. E é bonzinho, ele é ótimo, tem um visual, assim, um mostrador bem visível. Pelo menos deve ter construído uns 50 grandes. Beleza. Forma final da nossa corrente. Aí então nós temos chegado a essa expressão, né? Embarrado, né? Eu vou aqui, a gente vai ter que fazer algumas. Uma coisa que você cuidar desse pessoal da China, eles não devem permitir que o camelô bote o preço dele. E tu viu no camelô, vendia 12 reais. É impressionante, né, cara? Vai chegar aqui, já está na rua, 12 reais, né? E eu vim pro camelô, ele poderia para subir. R$20 a mais acessível, 25. Então nós tínhamos expressado nossa corrente em termos de fatores de forma, os 4 possíveis fatores de forma, né? Quinta-feira? Você está pensando dar aula? Porque a cada quinta-feira eu estou pensando na aula, porque... Você podia fazer as Pô, se for do mundo, a gente pode antecipar a aula de quinta. Eu vejo no minha agenda, mas eu acho que a gente pode antecipar sim. Porque eu acho que o Tião só dá aula de 4, a sala vai estar ocupada. Quinta-feira acho que tem um problema aqui de 2 às 4.
Porque quando eu entro para dar aula 4 horas, tem sempre uma pessoa acabando, eu acho que tem da aula do Evaldo, o pessoal de mecânica e estatística. Aí, mas por que você está falando isso? Eu tenho uma dificuldade. Tá certo. Na sexta-feira. Também podemos fazer sexta-feira, porque tem aula do Marcos, a gente pode jogar para sexta-feira. Dá uma olhadinha na minha agenda legal. Não pode já. Então, nós tínhamos chegado nessa expressão. Eu queria fazer algumas observações e algumas instruções. Eu tenho pensando um pouquinho da gente abordar, aprofundar alguns pontos. A primeira coisa é a seguinte, né? Esses objetos aqui são bilineares terminais. Então, claro, nós temos as 3 possibilidades. Quer dizer, o nosso espinor nosso é macio. Então, portanto, nós não estamos falando de espinor de Weyl, nós estamos falando de um ferro macio. Então, o nosso ferro pode ser tiráqueo ou pode ser maiorário. O nosso ferro pode ser tiráqueo, ferro macio. Vou colocar. Pode se tirar com maior. No caso do ferro tirar, nós sabemos que nós temos liberdade, né, de construir todos os lineares fermiônicos. Mas no caso de Majorana, a gente sabe que os lineares fermiônicos que não são zero são o psi barrado, psi, e o psi barrado gama mi, gama 5. Então, esses aqui são não nulos, né? No caso de Majorana. E os demais são zero. Né? Quer dizer, a corrente, né? O operador tipo corrente é zero, psi barrado, gama mi, psi, é zero, psi barrado, psi mi, psi é igual a zero, e o psi barrado, psi mi, gama 5, psi mi, esse é o caso maior, né? Então esses são basicamente os 2 lineares que nós podemos ter no caso do ferro de Majorana. Então se a gente olhar aqui, né? Esse cara aqui, ele já tem um gama mi. Então, no caso, só que aqui, claro, aqui é a representação em espaço dos momentos, mas a gente está falando ali de representação em espaço de configuração. E fazendo a questão do Fourier, o barrado, gama mi, U para Majorana é sempre zero, o sigma mi é zero, esse aqui também é zero, esse aqui, gama 5 fica. No caso de Majorana, deixa eu colocar aqui, né? Esse barrado, gama mi é zero, o gama mi, gama 5, no caso de Majorana, a gente tem esse barrado, gama 5, psi, o escalar. Aqui porque ele não aparece aqui. Mas no caso de Majorana, a princípio, esse cara aqui também é diferente de zero, né? A gente pode esse termo aqui para Majorana também. Então, esses termos todos aqui, no caso de Majorana, estão ausentes. Quer dizer, o termo que a gente interpretou como sendo monopolo elétrico, né? O termo de carga está zero, o termo de momento de dipolo magnético, o termo de momento de dipolo elétrico, então sobra esse termo, que é aquela interpretação que a gente vai aprofundar um pouquinho, né? Que é a chamada interpretação dos anapolos. Então, no caso do ferro de Majorana, só esse termo aqui sobrevive. Então, no caso da corrente, se eu pegar uma corrente, e o carro, claro, o ferro é neutro. Tá? Então, o ferro é neutro, mas esse termo aqui sobrevive. Então, ele tem a corrente eletromagnética dele, vamos colocar assim, a corrente eletromagnética, no caso de Majorana, restringe-se a corrente pseudo-escalar primeiro. Oi? A corrente pseudo-escalar não. O banco psi barrado gama 5 psi é zero. O psi barrado gama mi, esses termos tensoriais são zero, certo? Então, esse termo aqui, quer dizer, nós ficamos restritos a esse termo aqui.
Então, é a discussão, né, que se fala, falando-se de neutrinos, por exemplo, neutrinos massivos, se o neutrino for um termo de Majorana, então só esse termo aqui sobrevive. A questão é por que se não poderia, talvez, usar essa decomposição para você decidir por que está se esperando o decaimento beta duplo, né, sem emissão de neutrino, para saber se o neutrino massivo é Majorana ou é Dirac. Porque as medidas feitas aqui são medidas medidas de altíssima precisão, mas são resultados, são contribuições muito pequenas. E essa contribuição aqui nunca foi medida. Então, se a gente consegue tirar uma medida, né, de um momento magnético de ferro de Majorana, por exemplo, de neutrino, né, então, indicando que esse termo aqui, por exemplo, sobrevive, então, esse termo aqui não poderia sobreviver se o neutrino for Majorana. A questão é que nós não temos uma medida ainda, né? A gente sabe, a estimativa é que a massa do neutrino massivo tem um momento magnético proporcional à sua massa, cerca de 10 a menos 10 vezes magnetons de Bohr, mas, por exemplo, esses termos aqui não foram medidos para neutrinos. Se houver uma medida desse termo aqui para o neutrino, então isso fica claro que o neutrino tem que ser Majorana. A única coisa que sobrevive para neutrino, o neutrino é Dirac, tem outro, mas é Majorana, esse termo é zero. O único termo que sobrevive para o neutrino de Majorana seria esse termo aqui com esse fator de forma R4, que é um termo muito pequeno. Então, depois a gente vai fazer algumas estimativas sobre isso. Então, só queria chamar a atenção desse fato, né, é que esse seria o possível teste, né, para saber se decidir se o neutrino é Majorana ou Dirac. Mas segundo os experimentais, segundo os fenomenólogos, é mais razoável você buscar o decaimento beta duplo sem emissão de neutrino do que fazer medidas de momento magnético de neutrino ainda. Então esse termo aqui foi medido já para elétron, foi medido recentemente para o próton. Acho que eu tinha até passado uma mensagem para vocês na medida mais recente que se fez no momento de polo magnético do próton. O resultado foi agora de 2014, né? Mas para neutrino, então, esse termo aqui, né? Neutrino de Dirac, esse termo aqui contribuiria. Como é que se completa a questão da partícula poder ser de Majorana, de díametro, de ambos? Como é que se o quê? Essa questão, tem uma partícula. Como é que você sabe se ela é de Majorana ou de Dirac? Ou ambos. Eu digo assim, não uma coisa como a primeira impressão que eles têm é como se fosse ter uma referência. Parada em movimento. Certo. Mas não é isso. Não, a primeira coisa é se a partícula tem carga, ela não pode nunca ser Majorana, ela tem que ser Dirac. Agora, se ela não tem carga, se ela é neutra, ela pode ser Dirac ou Majorana. O que vai decidir? Então, por exemplo, no caso dela ser neutra, né, esse termo aqui, se ela é neutra, não garante que isso seja zero. A única coisa que garante que isso seja zero, para um ferro de Majorana, isso aqui é zero. Para um ferro de Dirac, então isso aqui vai representar a corrente então é zero. Mas você não ter carga, ter a partícula neutra, não é suficiente. O que você precisa saber se a partícula é Dirac ou Majorana? Se ela é autoconjugada de carga. Então, se ela é autoconjugada de carga, por exemplo, então se ela é Majorana, esse termo aqui é sempre zero. Para Dirac, esse termo aqui é zero. Para Majorana, esse termo aqui é zero. Então, por exemplo, se você puder fazer, se você sabe que a partícula é neutra, mas se você puder fazer algum experimento, se ela tiver também um momento magnético que não seja tão pequeno, se você puder fazer um experimento que revele algum tipo de magnetismo perto de momento magnético, então ela não pode ser Dirac. Ela não pode ser Majorana, só pode ser Dirac. A questão é, para o neutrino é a mesma coisa, só que o momento magnético do neutrino é muito, muito pequeno. Então você ainda não tem precisão nos experimentos com neutrino para medir o momento magnético dele. Mas o teste decisivo seria o teste do momento magnético em relação à carga. Carga neutra, carga zero. Então você não sabe ainda se é Dirac ou Majorana. É o caso do neutrino, a gente não sabe se realmente é o neutrino Dirac ou Majorana. Você pode ter o neutro, por exemplo, o nêutron, né? O nêutron, ele tem momento de polo magnético e tem momento de polo elétrico, mas ele tem carga zero. Então, por isso que ele não é Majorana, ele é um ferro de Dirac. Apesar de ser neutro, ele é um ferro de Dirac, porque ele tem momento de polo composto de quarks
E aí tem momento de polo magnético, momento de polo elétrico. Eu acho que o teste decisivo seria você ir além da carga. Né? Agora, se ele é carregado, não tem dúvida, ele só pode ser dirático. Se ele é carregado e massivo, ele é dirático, certo? Professor, Oi. Então, se tem carga, é dirático. Se não tem carga e tem momento de polo magnético elétrico, ele é dirático. É dirático. Se ele não tem nem carga, nem momento de polo magnético elétrico, ele é Majorana. Pode ser. Aí você tem que ver o momento de polo elétrico. Entendi. A medida é menor ainda também. Se ele não tiver nenhum desses momentos, se ele se restringir, se tudo isso aqui for zero, todos esses fatores de polo forem zero, aí você garante que certo? Então ele tem que ser neutro, não pode ter momento de polo elétrico e nem magnético. Que é o caso do nêutron, por exemplo. O nêutron tem momento de polo magnético, por causa da estrutura de quarks, né? Ele tem um quark com carga menos 2/3, né? E 2 quarks, ele é o barrado, ele é UDT. 2/3, menos 1/3, menos 1/3. Então ele tem uma estrutura de dipolo elétrico dentro dele e os momentos magnéticos são vetores. Então os momentos magnéticos dos 3 quarks se somam vetorialmente, portanto não dá uma soma zero. Então o nêutron ele tem momento de polo elétrico e magnético, ele é neutro, então por isso ele não é Majorana, ele é dirático, certo? Então para ser Majorana ele tem que ser desprovido de tudo. Então é o que eu estava dizendo aqui, se viesse antes do decaimento beta duplo do nêutron, né? Decaimento beta duplo. Se vier de um eventual momento magnético para o neutrino, então está dizendo que esse termo aqui não é zero. E aí o neutrino tem que ser dirático. Ainda não se foi medido o momento magnético? Não foi medido. Você tem estimativa só. O PDG não tem, o que tem no PDG é estimativa. É estimativa. Aquele 10 a menos 10 magnetons de Bohr é estimativa. Estimativa do modelo padrão. Quer dizer, não é um modelo padrão, mas usando que o mecanismo de massa com o neutrino, o mecanismo de massa com Higgs. E o Z0? Isso. Ele tem momento de polo? O Z0 não se mediu ainda também. Não se mediu também. Não, mas o Z0 é um bóson. É espinho. Tá. Então não tem essa discussão. Mas você não tem nem no PDG. No PDG também não tem limite. Não tem limite para o momento de polo magnético nem elétrico. O Z0 não. A gente fez uma vez um cálculo, desculpa, agora discutir só. O trabalho que a gente fez, quer dizer, foi aceito, né, mas a gente não sabe se nunca foi medido também, mas a gente fez uma estimativa usando fenomenologia de um momento de polo magnético do Z0 cerca de 10 a menos 4 magnetons de Bohr, que seria 1/10 de milésimo, 1/100º de milésimo, 1/10 de milésimo, perdão, 10 a menos 4 magnetons de Bohr, seria 10 a menos 4 do momento magnético do elétron. Foi uma estimativa que a gente fez, mas assim, baseando-se em alguma fenomenologia além do modelo padrão. Mas assim, no PDG não consta nada, não. Até hoje eu sempre tenho procurado, né? Não tem, nem no W. A gente não tem nem no PDG, a gente não tem medido, não tem ainda estimativa do momento magnético do W+, né? Por quê? Porque são objetos muito instáveis. Se o W+, né, e o Z0, de decai em tempos assim na faixa de 10 a menos 13, 10 a menos 15 segundos. Então, eu acho que o tempo ser muito curto, o tempo de vida, talvez dificulte, porque essas medidas são medidas feitas mais por acoplamento de um campo magnético externo. Então, manter a partícula viva por muito tempo, né, e fazer a medida, eu acho que esse deve ser o problema. Porque se no TDG não tem nem assim, não tem nem sinal dessas medidas ainda, tá? Legal. Então, o neutrino teoricamente tem massa, né? Agora. Tem massa. Já está comprovado. Está comprovado. Porque eles oscilam. Você tem a oscilação entre famílias. Tendo massa e tendo espinho, ele vai ter momento, provavelmente. Pois é, tendo massa e tendo espinho é o caso do ferro de Majorana. O ferro de Majorana tem massa e tem espinho. Claro que dentro do modelo padrão, você espera até que o neutrino adquira momento magnético por causa dos processos virtuais que fazem intermediação da interação dele com o fóton. A gente já tinha falado, só para recordar rapidamente aqui para vocês, né? Por exemplo, se eu tenho aqui a linha do fóton, né? Vamos dizer, um processo que envolva neutrino. Deixa eu chamar o neutrino de linha pontilhada, não sei que a gente faça alguma coisa assim. E aqui eu tenho neutrinos nas pernas externas, né? Esse é algo assim. Então, por exemplo, a gente sabe pela teoria eletrofrágil, eu sei que o neutrino ele pode se acoplar com o elétron, ele pode se acoplar com o elétron, e aqui nesse vértice aqui ele vai estar trocando W+, né? Então,
eu tenho W menos, aqui eu tenho um elétron, aqui sai de novo o neutrino. Então, deixa eu botar aqui, só para indicar que essa linha aqui é uma linha de W. Então, já fica claro para nós que é um loop, né? Esse processo virtual aqui, quer dizer, isso aqui são linhas externas, isso aqui é neutrino e o neutrino onde é o Ni barrado Ni, né? O vértice do Ni barrado. Então aqui eu tenho, como eu tenho essa corrente carregada na teoria eletrofrágil, então aqui nós temos esse vértice, quer dizer, o neutrino ele pode emitir virtualmente um elétron e um W mais. Basta que o neutrino tem um momento de transferro muito alto. Mas esse vértice aqui é possível. Só que esse gráfico aqui é muito suprimido porque eu tenho essa massa do W no denominador e a constante de acoplamento que está aparecendo aqui é uma constante de acoplamento frágil, não é uma constante eletromagnética. Aqui esse vértice é eletromagnético, mas esse vértice aqui é frágil. Então ele é proporcional ao ângulo de Weinberg. Então são vértices aqui, né, pequenos também, mas sobretudo essa massa que é de 10 a 2 GeV no denominador puxa esse gráfico uma contribuição muito pequena. Mas, em princípio, isso aqui seria já uma contribuição. É uma contribuição para aquele processo lá. Então, basicamente, esse gráfico aqui é um processo, um loop para esse processo aqui do neutrino que a gente estava estudando. Agora, a pergunta é, calculamos esse gráfico explicitamente, será que esse fator de... Se a gente fizer aquele cálculo explicitamente, será que esse termo aqui é não zero ou não? Esse termo aqui sendo não zero, estaria dando indicação do momento magnético. No eletromagnetismo, esse termo não é possível. A gente sabe que, teoricamente, você pode calcular, você tem estimativa, agora o neutrino precisa ser massivo, se esse gráfico aqui é calculado com neutrino de massa zero, esse gráfico aqui dá zero. Agora, se você induz no mecanismo de massa para o neutrino, portanto, você já está além do modelo padrão. Então, se você está além do modelo padrão, você tem um neutrino massivo, esse gráfico aqui, ele passa a contribuir. Então, nessa física além do modelo padrão, então, em princípio, esse gráfico contribuiria para o processo que daria 10 a menos 10 na vida de forma. A questão é, isso nunca foi medido. Se isso aqui realmente for medido, fica claro que o neutrino não serve de gráfico, certo? Então, esses momentos aqui já foram medidos para partículas mais pesadas, assim como próton, nêutron, todos esses momentos de Dipolo aqui. Para o elétron, justamente esse vértice aqui, esse momento de Dipolo elétron, a medida mais atual foi a desse ano passado, né, de outubro do ano passado, que deu aquele limite, 10 a 29, mas esse aqui nunca foi medido. Esse processo aqui, esse termo aqui, só foi medido em processos de física de matéria condensada. Em física de partículas, não temos nenhuma indicação para nenhuma partícula do espectro próton, não importa, partícula hadrônica, não se tem nenhuma medição ainda desse termo aqui, desse vértice. Então, estou chamando a atenção desse primeiro fato, então, aí, que é interessante a gente ficar com o olho em cima dessa possibilidade, né, do neutrino ser maior ou não. Quer dizer, a discussão que nós vamos trazer... Isso para qualquer neutrino, do elétron, todo mundo, independentemente da família. Qualquer neutrino, qualquer família eletrônica, isso aqui é geral para qualquer férmion. Espinheiro, né? Não, se for medido em algum dos três. Não, nenhum dos três. O neutrino do tal é tão pior ainda, porque é muito instável. O neutrino, o tal é muito instável. Então, nem para o tal, né, as medidas aqui são precisas, não. Os limites são muito grosseiros do momento de polo magnético e tal. Bom, então essa é a primeira observação. Oi? Você diria, essa busca de um eletromagnetismo neutro, você diria, em termos de férmions, uma outra maneira seria quando tiver férmion de Majorana, isso teria um eletromagnetismo neutro. Sem dúvida, você com o férmion de Majorana, você pode ter o eletromagnetismo neutro. Para o férmion de Majorana, vamos dizer, a contribuição está aqui. Aqui a gente pode observar uma coisa, talvez, se já podemos chamar a atenção para esse fato. Olha só. Vamos pensar aqui uma coisinha só para responder o que você está aí, ligar isso aqui. Se a gente tem um fóton, vamos dizer, qual é o papel dessa corrente? Essa corrente aqui, ela se acopla com o campo do fóton, né? Como a gente já estudou vários casos do fóton, o campo do fóton aqui, e a gente sabe que o fóton, o momento transferido aqui, o momento Q, é justamente o momento carregado pelo fóton. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, esse termo aqui, vamos pensar aqui uma coisa, se nós pegarmos
férmio com shell, né? Quer dizer, pegarmos um fóton no shell, o que caracteriza o fóton no shell? Q2 é igual a zero. E devido, né, à condição de gate, para um fóton físico, né, vamos dizer assim, a transformada de Fourier, Q é igual a zero. Então isso aqui caracterizaria o fóton físico, né? Ele é transverso e tem um shell, Q2 igual a zero. Então no caso de um fóton físico, esse Q2 aqui vai estar atuando aqui da zero. E esse QMI também está batendo aqui. Então, por exemplo, num processo em que você tenha emissão de um fóton físico, e onde acontece isso? No Bremsstrahlung. Por exemplo, o que é o Bremsstrahlung? Bremsstrahlung é um processo em que eu tenho, por exemplo, um elétron, né? Ele vem aqui com um momento T, ele emite um fóton, ele sai aqui com um momento T'. Então, vamos dizer que esse cara aqui seja Q. Então, nós temos que P é igual a Q mais T'. No processo virtual, como nós já sabemos, né, Q2 não é zero. No processo que esse fóton aqui, ele não é um fóton físico emitido, mas ele é um fóton que está dentro do núcleo, né? Então a gente sabe que esse Q2 aqui Q2, se está dentro do núcleo, Q2 é diferente de zero. Nesses processos, né, em que eu tenho fóton virtual, né, então se a gente faz a cinemática do processo, a gente vê que esse Q2 aqui, na verdade, é menor que zero. É o momento transferido que tem Q2 tipo space light. Mas se o fóton é físico, se isso aqui é um processo de Bremsstrahlung, o elétron é acelerado e ele emite fóton, então no processo de Bremsstrahlung o fóton é físico. Então esse termo aqui não vai contribuir para o Bremsstrahlung. Esses termos aqui podem contribuir, mas esse termo aqui não. Então, por exemplo, o termo F4, só para amarrar um pouco a discussão do Dória, o F4, né, quer dizer, não contribui em um processo de Bremsstrahlung. Por quê? Porque o fóton emitido no Bremsstrahlung, né, é físico. Então ele satisfaz esses dois termos aqui, são exatamente cancelados. Então, está claro. Agora, se o processo é virtual, por exemplo, se eu tenho um processo de espalhamento, ou processo, assim, primeiro ver esse processo aqui, ver esse gráfico aqui, processo desse tipo, né? Correção ao vértice, é um processo desse tipo aqui, em que esse fóton tiver um espalhamento aberto, um espalhamento ponto, não importa. Esse fóton aqui é no físico, Q2 é diferente de zero, e Q2 não é L2 também, né? Q2 desse processo aqui, Q2 é negativo. Então, esse termo aqui contribui. Então, para processos em que o fóton do vértice é trocar para processo em que o fóton que sai do vértice está off-shell, esse termo aqui contribui. Dá uma contribuição pequeníssima, mas ele contribui. Então a gente pode colocar essa observação. Então esse, vamos colocar, ver se falta a pergunta do Dória sobre a questão do eletromagnetismo. Então F4, vamos colocar assim, né? Ele apresenta a contribuição processos envolvendo fótons virtuais. O 2 diferente de zero. Então, em processos off-shell, vamos colocar assim. Fótons off-shell. Esse processo aqui aparece. Agora, quando eu estava colocando, por exemplo, se você tem um férmio de Majorana, que é o férmio neutro, então você pode falar de um eletromagnetismo neutro para o férmio de Majorana por causa desse termo aqui. Então, quer dizer, uma corrente, né, eletromagnética. Aí a gente não está falando do acoplamento, a gente está falando só da corrente em si. Então, o neutrino de Majorana, apesar de ele ser neutro, né, ele apresenta esse termo aqui. Só que tem uma questão delicada. Esse termo, olhando assim, seria o férmio de Majorana, né? O que habilitaria ele a ter esse termo? Então vamos ver que esse termo aí é um termo tipo um termo de contato. Esse termo aqui não está claro aqui, se eu vou agora querer trabalhar um pouco com
você fazer uma manipulação, esse termo aqui, na verdade, ele tem que se reduzir à seguinte situação. Se nós olharmos, né, e essa aí vai ser a discussão que a gente vai poder fazer, se nós olharmos a redução não relativista dessa corrente, vamos pensar, se eu tenho um objeto massivo, eu posso sempre ir no limite não relativista daquele objeto. Eu posso trabalhar numa região em que o V sobre C dele é muito pequeno. Então, toda a energia dele está mais sob a forma de massa de repouso, o momento dele é baixo. Né? V sobre E é igual a V sobre C. Então, é baixo. Se eu tiver aqui, por exemplo, um ferro, então, só comentando, se nós tivermos um ferro massivo, que já está implícito, né? O ferro massivo está implícito porque tem massa, se tem fotônico. Se nós tivermos esse ferro massivo em regime baixamente relativístico, o que a gente pode basicamente mostrar é que esse termo aqui algo da forma o barrado, vou colocar assim, sigma escalar. O que vai sair daqui, né? Esse setor aqui, esse momento transférente, esse momento transférente eu vou ligar ao corpo, você vai me dar para nós, não é óbvio, né? Mas sai dali algo desse tipo, rotacional de B menos J, basicamente isso. Menos a corrente. Então é claro, né, se isso aqui está me dando, isso aqui é equação de Marx, né, rotacional de B, no caso de limite estático, né? Rotacional de B igual a J. Então esse termo aqui está dando rotacional. Se as equações de Marx são válidas, então claro, esse termo aqui seria zero. Então, a presença desse termo aqui, ele não sendo zero, ele deve estar assinalando alguma modificação aqui. Porque o limite não relativístico daquele fator de forma, ele cai em algo desse tipo. Quer dizer, isso aqui seria a equação de Marx da magnetostática. Então, deve ter alguma coisa aqui induzida por esse termo que modifica a equação de Marx. Então, uma medida de um F4 não zero, ela é uma medida que está mostrando um efeito, vamos dizer, de eletromagnetismo neutro já na equação de Marx. Então, isso aí é uma coisa em aberto. Essa questão aqui, ninguém sabe o que colocar aqui, qual pode, porque não tem uma medida também. Mas qual é a física que nós colocando aqui poderia fazer essa diferença aqui? Gerar um termo que suprisse essa diferença. Na verdade, então, esse fator de forma, ele está mostrando um desvio nítido dessa equação do campo magnético. No limite não relativista. Uma medida disso estaria indicando que alguma modificação aqui é necessária. Ele é um ferro de Majorana, então ele não tem carga, não tem momentos de polo elétrico, nem momentos de polo magnético. Ele tem isso que ninguém sabe o que é. Exatamente. O ferro de Majorana, em princípio, a contribuição máxima que ele pode trabalhar no magnetismo é essa. Mas não se sabe o que é. Fisicamente não se tem uma ideia. Alguma não se tem nenhum modelo para isso. É uma mudança aqui. Então, esse tipo de momento aí, o que é? Porque aqui não fica claro. Esse termo aqui, por exemplo, né? Esse termo aqui, por exemplo, ele é alguma coisa desse tipo. Ele é o momento magnético, é o barrado sigma U, e aqui vai sair do campo magnético. Sai daqui. Se a gente pega esse termo aqui, vai sair a mesma coisa. É o acoplamento do spin com o campo elétrico. Sai o momento de polo elétrico, a interação de polo magnético, sai a interação de polo elétrico. Claro que a gente já chamou a atenção aqui em outras ocasiões que esse termo aqui viola CP. Esse termo aqui não, mas esse termo aqui viola CP. Então, para ele aparecer, é preciso que a contribuição disso aqui para o elétron vem do setor fraco, não do setor eletromagnético. Essa contribuição que ela precisa da interação fraca para ela poder aparecer, porque ela viola CP. Mas fica claro que é isso aqui, então interação de polo magnético. Agora, esse termo aqui, essa interação, quer
esse carga está se acoplando com o que exatamente? Né? Então é alguma modificação que tem aqui, certo? Então é uma coisa que nunca foi medida e não sei qual é a física que me dá uma modificação. Por exemplo, no eletromagnetismo não linear, esse termo aqui a gente sabe que tem modificação. Como é que fica, por exemplo, a equação, né? A equação essa aí é Ampère-Maxwell. A equação de Ampère-Maxwell, por exemplo, no caso de um eletromagnetismo não linear, a gente tem divergente rotacional de B, não? Tem o rotacional de B, mas a gente pode ter aqui alguma contribuição, algum parâmetro, se eu colocar assim, em que aqui eu tenho alguma coisa do tipo E2B. E aqui J. Seria uma equação da eletrostática, na eletrodinâmica, por exemplo, de Euler-Heisenberg. Na eletrodinâmica de Euler-Heisenberg eu tenho uma contribuição na equação de Ampère-Maxwell, que é proporcional ao quadrado do campo elétrico. A não linearidade está aqui. Então, por exemplo, será que esse termo aqui daria corrigindo essa equação? Rotacional de B menos J não é zero, uma eletromagnetismo linear. Ou mesmo uma eletrodinâmica axiônica. Uma eletrodinâmica axiônica, né, que nós temos φ, né, quer dizer, o parafóton do Pedro, né? Nós temos o parafóton, digamos, né, e temos aqui o termo escalar B, que é o rotacional de A. Então, se nós fazemos, a gente deriva, né, as equações de Maxwell, para isso aqui, o termo que está no Lagrangiano, basicamente, é esse termo que é φ, F tilde I. Então, quando a gente faz a princípio variacional aqui, a gente pode jogar aqui um gradiente para esse cara que vai aparecer o colocar assim, e aqui um F mínimo. Então, poderia aparecer o termo aqui que vai ser o gradiente aqui. A gente vai ter o termo I junto aqui, né? Ficou, por exemplo. Se eu botar esse índice aqui for zero, você vai me dar que ponto, né? Então eu teria algum termo desse tipo aqui. E na eletrodinâmica axiônica, né? Esse campo que a gente chama de áxio, né? Então, por exemplo, essa interação aqui poderia estar mostrando, então, por exemplo, a interação do Fermi de Majorana com o áxio, né? Que seria através desse termo. Vou apagar isso aqui, né? Isso já foi medido na matéria condensada? Esses momentos aí são, ou foram medidos, né? Mas não para estruturas elementares, como nós estamos falando, não para estruturas compostas. Mas eles mediram como sistemas compostos. Oi? Eles mediram como o quê? Chamaram de quê? Na matéria condensada, o pessoal chama isso aí de momento dipolar toroidal. Isso aí é como se fosse o seguinte: se você pegasse, na matéria condensada, o experimento que eles fizeram é como se você pegasse uma espira, um solenoide, e dobrasse o solenoide, fechasse o solenoide, pegasse um solenoide e transformasse ele num toro. E aí, quando você transforma o solenoide num toro, esse momento aparece. Dentro dessa é um experimento macroscópico, certo? Então, esse experimento aqui, no caso, a questão nossa, para nós, o sistema neutro não é um sistema em si, é uma partícula elementar. Então, para nós, a situação é mais delicada. Não dá para dobrar. Só se dobrar a string de Dirac, né? Dobrar o monopólio. Mas é isso, Wallace, a gente está falando de uma estrutura elementar. Então, para o eletromagnetismo, que uma coisa dória, por exemplo, é o eletromagnetismo neutro de uma estrutura composta. E aí fica bem mais fácil. Eu pegar, por exemplo, um átomo. Um átomo é neutro. E um átomo tem interação eletromagnética. Por quê? Porque fica claro, ele tem os prótons aqui no núcleo, tem a nuvem eletrônica, então eu tenho uma separação, carga negativa, carga positiva. Então, naturalmente, um átomo tem um belo momento de polo elétrico. E tem um momento de polo magnético. Então, o átomo é neutro, mas naturalmente ele tem eletromagnetismo. Por quê? Porque ele é uma estrutura composta. A mesma coisa acontece com o próton, com o nêutron, porque são compostos de quarks, né? Mas quando você tem uma estrutura elementar que é neutra, o eletromagnetismo é muito mais sutil. Certo? Então, por exemplo, essa observação aí que a gente poderia fazer aqui, né, a partir da observação do Dória, por exemplo, você vai estudar parafóton, coisa desse tipo, uma questão que se coloca é, eventualmente, né, a interação, né,
Se por acaso esse momento aqui é medido, a gente pode se perguntar qual é a física que eu vou colocar aqui. Quer dizer, aqui tem uma modificação. Quer dizer, então isso aqui vai implicar numa nova, vamos dizer assim, num novo eletromagnetismo, um novo eletromagnetismo. Quer dizer, vamos colocar assim, beyond Maxwell, além de Maxwell. Alguma coisa além de Maxwell. O que pode ser essa coisa além de Maxwell? Pode ser, então, não linearidade. Pode ser, por exemplo, a presença do áxion. Então, a gente poderia ter dessa forma, né, uma interação do ferro de Majorana com o áxion. Daí, essa medida aqui estaria, na verdade, dando uma contribuição, né, dessa interação entre o ferro de Majorana e o áxion. Então, o eletromagnetismo neutro, para o objeto elementar, um objeto elementar comum, a questão que a gente quer colocar agora, posteriormente, e essa questão vista do ponto de vista do spin 1, o Z0, por exemplo, né? Ou se no LHC, por exemplo, tem toda uma busca de Z0 linha, W mais linha, W menos linha, bósons vetoriais extra, que podem estar vindo de simetrias mais amplas, que a gente imagina que o modelo padrão ele deva ser derivante de, por exemplo, uma teoria unificada. Então, se o modelo padrão vem de uma teoria unificada, numa teoria unificada o grupo é muito mais amplo. É um SU, por exemplo, SU5. O SU5 tem 24 bósons de gauge. A gente aqui embaixo, a gente só está vendo foto, os 8 gluons, 8 e 9, e os 3 W, os Ws é 0. Então a gente está vendo 12. Então tem 12 bósons vetoriais que podem estar perdidos se a gente estão perdidos nos aceleradores, porque eles têm massa muito grande, se a gente acredita que esses bósons são ligados a uma teoria, se o modelo padrão vem de uma teoria grande unificada, por exemplo. Então eu posso ter bósons vetoriais extras que eu posso achar. Se por exemplo a gente acha esse chamado Z0 linha, que está na fila para ser identificado, ou se acha W mais linha, W menos linha, mas vamos pensar no neutro, no Z0 linha. Então, você poderia, talvez, né, de alguns, olhando, né, a estrutura da corrente elétrica, da eletromagnética, do bóson vetorial, vamos colocar assim, o que a gente está querendo tirar aqui? O perfil da corrente eletromagnética de um bóson spin 1 neutro. Generalizar isso, estender isso aqui para o caso do spin 1, ver qual é o perfil. Com esse perfil, a gente pode saber que tipo de estrutura, que tipo de multipolo vai ser contribuir mais fortemente para o eletromagnetismo dele. Então, aí você poderia, talvez, né, usar esse tipo de abordagem, né, esse tipo de tratamento do bóson vetorial extra, do bóson vetorial neutro, para saber, eventualmente, se é um Z0, se é um Z0 linha, né, então você identificar. Então, a gente quer transitar para lá, para poder ver a questão do spin. Mas agora a gente ainda está ligado ao spin meio. Então, como é que eu vou detectar o eletromagnetismo de uma partícula neutra? Então aqui é a pergunta, né, pontiforme do Dória. Então, qual é o eletromagnetismo de uma partícula neutra? Então a gente tem que dividir a questão em duas partes. Se for o eletromagnetismo de uma partícula neutra massiva, mas que é um férmion de Dirac, a gente pode tirar a contribuição ao magnetismo, ao eletromagnetismo dele. Mesmo que ele não tenha carga, ele pode ter momento de polo elétrico, pode ter momento de polo magnético, e pode ter esse momento de anapolo aí. Se ele for Majorana, da onde é que eu vou tirar? A única chance de eu tirar o eletromagnetismo dele, daquele termo ali de anapolo. Agora, aquele termo ali, ele pode estar revelando a interação do meu bóson de Majorana com alguma estrutura que está ligada ao eletromagnetismo, mas que não está nas equações de Maxwell, não é o eletromagnetismo clássico. Então, poderia ser um áxion, por exemplo, ou alguma contribuição de linearidade, certo? Entre outras. Só para finalizar o raciocínio. Vou pensar, por exemplo... A auto-interação não tem nada a ver. Não, auto-interação não. Por exemplo, se você tiver violação da simetria de Lorentz, né, esses modelos eletromagnéticos que partem do pressuposto de que existe algum tipo de direção privilegiada, né, no espaço, que você possa ter uma violação, só para terminar aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, uma violação da simetria de Lorentz, essa equação ela pode aparecer assim, opa, rotacional de Levy,
Por exemplo, a equação de Ampère-Maxwell do limite estático, né? Não estou colocando aqui o termo de EDT. Se eu colocasse o termo de EDT, poderia aparecer umas coisas, eu estou colocando esse termo. Então, se existe no espaço-tempo uma espécie de um quadro de vetor fixo, de fundo, provém de algum mecanismo mais fundamental que tenha essas componentes aqui, se eu tenho esse quadro de vetor, para ser mais claro, vamos chamar isso aqui de V0, vamos chamar isso aqui de V. Então, se eu tiver um quadro de vetor que define uma direção fixa no espaço-tempo, então, esse quadro de vetor, ele pode, quando você coloca as equações de Maxwell, Essa gênese. Oi? Essa é a gênese. Essa é a gênese, uma das gêneses, isso. Então, muitas, né? Se é a gênese assíria, babilônia ou a judaica. Então, segundo uma das gêneses, né, a gente tem esse vetor de fundo que pode ter vindo um processo mais fundamental. Se você coloca as equações de Maxwell num mundo que é anisotrópico, então, a anisotropia desse espaço, ela pode se acoplar com os campos eletromagnéticos dessa maneira. Então, você estaria aqui acoplando a anisotropia do espaço-tempo com os campos aéreos dessa forma. E aí, a equação de Maxwell fica desse modo. Então, por exemplo, aqui, eu poderia vir a detectar, através desse momento F4, um eventual desvio da simetria de Lorentz, causado por uma física mais fundamental. Qual é a física mais fundamental? Que pode causar desvio da simetria de Lorentz. Hoje, o maior candidato a causar desvios da simetria de Lorentz é a teoria de cordas. Numa teoria de cordas, né? Porque os objetos são estendidos, então você já está numa região do espaço-tempo onde você já começa a perceber uma estrutura estendida para as partículas, então você viola a simetria de Lorentz. Então, a teoria de cordas ela dá uma mensagem, uma violação da simetria de Lorentz, por exemplo, sob a forma de um quadro de vetor. Vai ser isso aqui, né? Ou, por exemplo, se você imagina que o espaço-tempo tem uma estrutura não comutativa, uma região de distâncias muito pequenas, isso aqui também pode ser o mensageiro desse desvio da simetria de Lorentz. Então, você pode, eventualmente, né, associar esse momento F4 a algum tipo de desvio, né, da simetria de Lorentz, por exemplo. Tá? Então, vai depender, já vou lá ver, vai depender do que é que você coloca aqui, o que é que mede o desvio das equações de Maxwell tradicionais. É não linearidade? É áxio? É violação da simetria de Lorentz? É não comutatividade do espaço-tempo? É loop quantum gravity? Na loop quantum gravity, também, quem imagina que você quantiza o espaço-tempo, na formulação da loop quantum gravity é um trabalho muito interessante do Gambini e do Pulli, em que eles mostram como você pode receber efeitos, né, de uma escala de Planck através da gravitação nas próprias equações de Maxwell. Você vai perceber desvios das equações de Maxwell provenientes de alguma física mais fundamental no setor gravitacional, que pode ser a loop quantum gravity. Então, isso modifica as equações de Maxwell, as modificações estão aqui, então esse momento F4 pode estar se acoplando com esse desvio, certo? Então, essas são as possíveis considerações, tem muitas considerações. Eu posso ir além e pensar no objeto composto? Se você pode pensar, por exemplo, num objeto composto, poderia? Se eu tenho um momento de anapolo, pode ser que seja um objeto composto ali. Agora, se é um objeto composto, é muito difícil ele não ter momento de polo magnético elétrico. Aí seria mais estranho, a não ser que ele também fosse um objeto composto de objetos neutros. Né? Então, um objeto neutro que compõe outros objetos, objetos neutros que compõem um objeto neutro. Você poderia estar nessa situação. Já foi muito além do... além do... Viajou demais. Fala aí. Já ficou claro. O que é? Assim, essa questão do anapolo, né? Sim. Pode ser que não exista esse termo, né? Quer dizer, existe a possibilidade, né? Isso, quer dizer, pode ser que existe a possibilidade. Teoricamente, que o Majorana, esse termo existe. Tem essa possibilidade. Teoricamente, sim. Eu não vou saber ainda nada de Majorana. Não sabe. O que vai acontecer imediatamente é uma possível modificação eletromagnética. Por exemplo, isso aí. Ele pode estar indicando uma modificação eletromagnética.
ele falou um negócio interessante. Pode ser que não exista esse termo, principalmente se tratando de objeto fundamental. Experimentalmente, sabe, ninguém mediu, mas teoricamente, quais foram as nossas hipóteses para fazer essa delimitação? Nós nos baseamos fartamente na simetria relativista, né? Então, a equação de Dirac. Nos baseamos abundantemente na equação de Dirac. Então, para nós, o que é esse ponto de Dirac? Nossas premissas são a equação de Dirac, que descreve férmions, né, primeiro, e invariância relativística foram básicas, e invariância de Gauge, conservação da carga. Se a gente olhar bem na nossa discussão, para nós esses pontos foram fundamentais. A covariância de Lorentz, vocês poderiam dizer, aí se a simetria de Lorentz é quebrada, essa discussão seria alterada? Não. Porque quando a gente fala da simetria de Lorentz ser quebrada, ela é quebrada no sentido da observação, no sentido da partícula. Então tem dois pontos de vista. Quando a gente fala violação da simetria de Lorentz, não significa que se eu estou aqui, faço a minha física aqui, passo a informação para o Pedro, que nós quebramos essa invariância. Não, porque a invariância é de observador. Eu posso passar de observador para outro. O que significa a quebra da simetria de Lorentz é que não deve existir uma direção privilegiada no espaço. Então, se eu estou aqui, Pedro está ali, se eu faço uma mudança de referencial, eu tenho um sistema físico colocado aqui. Se eu faço uma mudança de referencial, eu vou mexer tanto, se eu mudo de referencial, eu vou rodar esse sistema e esse. Os dois sistemas rodam juntos. Então, isso é a chamada transformação de observador. Você muda todo mundo. Porém, do ponto de vista ativo, que é dito o seguinte, quando você vai verificar uma invariância, do ponto de vista ativo, você mexe só no teu sistema físico. Se você mexer nesse sistema físico, fizer uma translação dele, uma rotação dele e ficar assim, esse sistema físico agora tem uma posição relativa diferente, você não mexe nesse vetor de fundo. Então, do ponto de vista ativo, eu quebrei a simetria. Do ponto de vista passivo, não, porque eu rodo os dois, então eu não percebo nada. Então, essa derivação é feita imaginando que a simetria de Lorentz é preservada do ponto de vista do observador passivo. Então, a derivação é a mesma. Eu só ia detectar a violação da simetria de Lorentz aqui. Eu estou imaginando que eu vou mexer no sistema eletromagnético, tá certo? Tá bom? Aí, já tinha falado para vocês, você aí pegou carona aí, né? Fala uma outra pergunta. Se você botar mais zeros, mais zeros. você não necessariamente botar mais Higgs? Mas se eu colocar, antes, você não tem massa nenhuma, você está pegando uma teoria de Gauge pura, botar mais potenciais, zero, neutros. Você botou um Higgs, né? Fez zero. Isso, a partir do Higgs eu criei o Z0 fora. Isso. Daí eu quero fazer mais zero. Mais zeros, tá. E eu posso com aquele mesmo Higgs? E esse Z0 pode. Um Higgs só, você não precisa multiplicar. Se você quiser ter um outro Z0 linha, você pode ter um Z0 linha mantendo a única família de Higgs. Você não precisa mexer no setor de Higgs para criar mais Z0. Eu achava que se você tivesse, por exemplo, mais um Z0, você tem que ter mais um gauge para ser quebrado. Isso. Então você precisa de outra escala para quebrar. Vai depender, se, por exemplo, essa escala, você pode dar massa para esse campo. Se essa escala, vamos dizer que esse Z0 linha que vem seja da escala de grande unificação, aí eu concordo com você. Mas se você tiver, você pode, nada diz que o Z0 linha vai estar com uma massa lá em cima, você pode ter um Z0 linha na faixa da eletrofrágil. Simplesmente esse Z0 linha, ele pode estar vindo de alguma simetria, que você pode ter até uma simetria global para campos vetoriais. E essa simetria global, você não precisa introduzir uma simetria de Gauge para ele. Ele pode ser o resíduo de alguma simetria global também. Nós não sabemos nada. Quer dizer, o que é interessante desses modelos, dessas possíveis medições desses Z0 linha, dado uma linha, é que você pode estar descobrindo, inclusive, novas simetrias globais que teriam que ser adicionadas ao modelo padrão. Certo? Mas o que você falou é verdade também. Se esse Z0 linha aparecer numa escala muito mais alta, então provavelmente a massa dele deve estar dentro de um outro mecanismo de Higgs. Aí teria que ter uma outra família de Higgs. Mas não é necessário. Você pode gerar diferentes Z0s com um único Higgs também. Tá? Vai depender, como o Pedro falou, da fenomenologia. Se esses Z0s vão ter massas muito mais altas, estão numa escala muito mais elevada, ou estão na mesma escala, ou podem até estar numa escala muito mais baixa. Como esse caso das meridianas partículas, que são partículas de massa riquíssima, da ordem de milha de poucos também. Então, é o caso do Axion, por exemplo. Tá bom? Então, a gente pode ter, tem muitas possibilidades. Né? A questão toda, eu acho que aí é medição. Porque se a hora que a gente tiver um resultado experimental, se chegar a algum resultado experimental
desse F4 aí com alguma partícula. Então eu não sei como é que anda o status disso, assim, em termos de fenomenologia. Eu não sei se, por exemplo, tem alguém medindo, ou se tem alguma medida próxima de ser feita. Vamos dar uma olhada aí nos arcaicos, né? Para ver se tem alguma coisa, sobretudo naquele REP-PH, né? Na parte de parcofísica, não na parte de teoria. Pode ser que no REP-PH tenha alguma publicação já falando de medidas que estão sendo feitas, de experimentos que estão sendo feitos para tentar medir esse F4, né? Para partículas elementares, não para sistemas compostos. Mas mesmo, vamos dizer, mesmo para próton e para neutro ainda não foi medido. Mesmo para partículas compostas como próton e neutro, seria mais fácil de medir, sobretudo para o próton, não foi medido. Até também porque se você cresce muito a massa da partícula, essa massa está no denominador com ordem 1/m², então você puxa para baixo também. Quer dizer, é uma coisa difícil, por isso que a partícula teria que ser leve. Mas, em geral, as partículas maléficas não são compostas. Então, tem essa dificuldade. Eu não sei realmente o status fenomenológico disso aí. Eu sei que eles estão tentando agora medir essa relação de CT no setor eletrônico. Isso. Se diz o setor de neutrino? Isso. Você tem pois é, essa também é um dado importante, isso que eu estou falando. Se a gente vai começar a medir agora no setor de neutrino, aqueles ângulos de Higgs, né, a violação de CT, no setor de neutrino, por quê? Porque os neutrinos são massivos e se misturam. Então pode ser que lá no setor de neutrino, pela violação de CT, a gente comece a ver também. E a chance de medir, pode ser que isso venha a ser medido no setor de neutrino massivo, eu não sei. Vou dar uma olhadinha, francamente não sei. Eu vou dar uma olhadinha lá, ou vocês também, se quiserem dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha aqui nos arcaicos, né? Do REP-PH. Alguma coisa? Eu acho que a palavra de busca que a gente colocaria aí seria se não houver a relação de CT nesse setor, você vai excluir aqueles dois termos, aquele termo que tem a possibilidade de violação? Esses dois termos. Esses dois termos aqui vêm da violação de CT. Se você não tiver violação de CT. Se você não tiver violação de CT, esses dois termos não. Você pararia aqui, você só teria. No caso do eletromagnetismo, né? Que você só tem. Você não tem violação de CT, você para só no momento de polo. Mas até é o dia, então. Isso foi. E aí você vê, esse momento de polo elétrico do elétron que foi embutido, ele é excluído pela Q dele. Do ponto de vista Q dele é zero, porque o momento de polo elétrico estaria aqui. Mas esse termo que aparece, esse termo precisa de violação de CT, de uma interação eletromagnética por fora. Então, no eletromagnetismo, do ponto de vista da Q dele, isso aqui é zero, isso aqui é zero, não importa qual seja a partícula. Só sobra isso aqui. Se a partícula, se você tiver só eletromagnetismo. Agora, quando você incorpora o eletromagnetismo no modelo padrão, tem violação de CT no setor fraco, no setor eletrofraco, aí esse termo entra e esse termo entra. Essa é a estrutura mais geral. Esse período, o pessoal, como é que eles colocam isso assim, eles interferem no Big Bang? O que é? Da onde que aparece esse vetor de fundo aí? Esse vetor. Então tem várias possibilidades. Isso é uma coisa que assim, proporcional ao Higgs, assim, não, parece não. É o seguinte, qual seria, por exemplo, uma possível, se esse cara que está aparecendo para modificar o modelo padrão, de que física ele poderia estar aparecendo? Pronto, poderia ser supersimetria? Ele poderia vir da supergravidade? Onde ele poderia estar vindo? Então, ou poderia estar vindo da teoria de cordas. Então, esse vetor dele, se você tem esse termo que vai afetar as duas equações de Maxwell, qual é a possível origem para esse quadro vetor Fermi de fundo aqui? Então, a gente pode compreender a origem dele numa teoria supersimétrica. Se você acredita que supersimetria possa ser uma física além do modelo padrão, então, dentro de uma descrição supersimétrica, você pode conceber a existência de um quadro vetor de fundo que vem do espaço-tempo. Questão: a supersimetria está numa escala mais alta. O modelo padrão está na escala do GeV, do TeV, depois nós temos a escala granularificada de 10 a 16 GeV. A escala de uma supersimetria exata deve ser um pouquinho abaixo do que a gente acredita hoje pela fenomenologia, é que a escala de SUS ela deve estar na faixa dos 10 a 12, 10 a 11, 10 a 12 GeV.
Lembrando que a escala unificada está aqui 10 a 16 e a escala de Planck está aqui 10 a 19. E a escala eletrofraca está aqui no 10 a 2. Então, eu posso receber esse vetor aqui, essa mensagem, essa supersimetria 10 a 11 GeV, sob a forma de um vetor que viola, faz essa anisotropia no espaço-tempo e que chega para nós aqui na física do 10 a 2 GeV, na física do modelo padrão. Então a supersimetria é uma possível supersimetria e supergravidade. Eu posso pensar nas cordas. Pode. Se o objeto fundamental é as cordas, eu posso dobrá-las. Você pode também pensar, será que isso aqui pode vir só da SUS? Não pode, da teoria de cordas. Isso aqui também, será que esse vetor pode vir da loop quantum gravity? Pode também. Então você tem, dependendo do cenário que você tem, além do modelo padrão, todos esses cenários eles podem te dizer que na física de baixas energias pode chegar um vetor que faz a relação da simetria de Lorentz. Na supersimetria a gente entende a origem desse vetor. Na verdade, esse vetor aqui é o gradiente de um escalar, que a teoria supersimetria tem parceiros escalares, aparecem parceiros térmios fundamentais, e esses parceiros, os gradientes deles se congelam, né, eles não são dinâmicos nessa escala, e eles se condensam, vamos dizer assim, para poder formar esse vetor. Então, esse vetor, do ponto de vista da supersimetria, esse vetor não é um vetor fundamental. Esse vetor ele pode ser uma condensação de um término fundamental. Existe um término fundamental que se condensa e que aparece para nós no mundo de baixas energias sob a forma de um vetor. Mas se você vai olhar na escala de SUSY, esse vetor não é um vetor verdadeiro, ele é um bilinear fermiônico que se condensou. Tá bom? Na teoria de cordas, quer dizer, como a teoria de cordas tem setor bosônico e setor fermiônico, o que se sabe, né, que é possível dentro da teoria de cordas, é que a teoria de cordas ela gera um potencial de auto-interação para campos de natureza bosônica, campos vetoriais, e aí quando você minimiza, como se você tivesse agora um potencial de Higgs para campo vetorial. É como se fosse um potencial de Higgs, vamos dizer, para um campo, sei lá, vamos chamar de simi. Você poderia ter alguma coisa desse tipo, um alfa, simi, mais um beta, simi, ao quadrado, se quarto, né? Simi, e aqui um beta, simi ao quadrado. Potencial tipo de Higgs mesmo. E aí, esse potencial aqui, ele pode ser minimizado, você vai ter um mínimo não trivial, e esse mínimo não trivial pode ser o valor esperado no vácuo de um quadrivetor. Mas aí a gente já sabe, né, lá das nossas considerações sobre o grupo de variância relativística, que o valor esperado no vácuo de um quadrivetor necessariamente quebra a invariância rotacional do vácuo. Esse aqui, essa cara aqui tem spin 1 ou spin 0, 0 dá 1, então isso aqui só não, esse termo que pode não ser 0. E esse termo aqui poderia estar dizendo que, então, com isso aqui, você tem um vetor, um spin não trivial condensado no vácuo, e isso mostra que meu vácuo não é um vácuo trivial, porque se isso aqui tem spin 1, isso aqui também tem que ter spin 1. Então, meu vácuo não poderia ser um vácuo trivial. Então, poderia, dessa maneira, ter um valor esperado no vácuo não trivial, desde que meu vácuo não tivesse invariância rotacional. Então, a partir desse potencial, você quebra a simetria de Lorentz, porque quem ganha o valor esperado no vácuo não é mais um escalar, é um vetor. Então, é a possibilidade de origem de hipótese. E no trabalho do Gambini e do Pulling, eles mostram também, pode aparecer um vetor lá da escala de Planck que seja capaz de chegar. Claro que ele chega bem suprimido. A violação da simetria de Lorentz é muito pequena. É sempre no nosso mundo até que a simetria de Lorentz trabalha uma vasta extensão com ela sendo exata. Mas se a gente tiver efeitos de altíssima precisão, a gente pode começar a notar desvios. Então existe sempre, né? É sempre bom você justificar qual é a fonte da possível violação da simetria de Lorentz que você está tratando, tá certo? Então, supersimetria, supergravidade, teoria de cordas, grupo quantum gravity, como é que se diz também? Não comutatividade do espaço-tempo também. A não comutatividade do espaço-tempo ela pode induzir a quebra da simetria de Lorentz através de um tensor. Não viola um pouco a mente da pessoa porque o valor de dados do vetor do vácuo quer dizer, não, eu vou colocar, se você for para a teoria de cordas, e a teoria de cordas, né, quando você vai estudar os
espectro de excitações. A teoria de bordas, ela tem excitações. As excitações são o quê? São objetos escalares, superpolo vetorial e assim vai. Então você gera excitações, que tem distingue diferente. Essas excitações interagem, ou auto-interagem, elas têm um potencial de interação. Então o que você vê, esse trabalho foi feito em 1989, né, um trabalho do posso ler? Então, esse trabalho aqui, em 89, esses autores aqui eles mostram que você pode obter um potencial a partir da teoria de cordas, considerando o setor bosônico, você pode obter um potencial de auto-interação para esses bósons de natureza vetorial. E aí esse potencial não tem um mínimo não trivial. Então você mostrar. Então, a teoria de corda, potencialmente, ela carrega essa questão. Isso aí, né? Você coloca a mão. Isso aí está na teoria de corda. Porque a teoria de corda tem muitas excitações. Os intestinos mais altos, 5, 6. Ela vibra com todas, né? Só que esses intestinos são mais suprimidos. Mas você tem todas as possibilidades de intestino. E você tem aí você vai olhar depois como essas excitações das cordas, elas podem interagir ou auto-interagir. Da auto-interação sai o potencial vetorial. E aí isso mostra que você pode ter um vetor adquirindo valor esperado lá, não trivial. Então isso aqui é a prova, vamos dizer assim, mais evidente de uma possível violação da simetria de Lorentz no setor das cordas. Então é natural isso. Agora, simetria de Lorentz, isso. A gente cria uma outra maneira também de botar massa, né? O Higgs vetorial, Agora, a questão é saber, cara, isso aqui é comunicado à nossa escala, mas isso aqui chega na nossa escala com uma diminuição pequena. Tanto é que ninguém até hoje foi capaz de medir o desvio da simetria de Lorentz em física de partículas. O que você espera, talvez, seja medir em processos astrofísicos, porque aí você teria desvios das equações de Maxwell, então você vai ter novas relações de dispersão entre os fótons, então uma área de busca, onde é que se busca, talvez, mais possível, a maneira de evidenciar a violação da simetria de Lorentz? Na astrofísica. Por quê? Na astrofísica você vai estar lidando com o que o espectro de observação são fótons, ou pode ser raio-x que importa, né? Ou até micro-ondas. Vamos dizer que você esteja fazendo astrofísica com observação, a astrofísica de raio-x, ou a astronomia do raio-x, ou no visível, não importa. O que você espera poder ver são relações de dispersão generalizadas que mostrem desvio das relações de dispersão que saem das equações de Maxwell. E aí você pode dizer, realmente, então são desvios muito pequenos, você pode ver a ordem de grandeza desse desvio, mas isso aí pode estar indicando, então, que tem uma violação da simetria de Lorentz que se repercute nas equações de Maxwell. Até agora, você não tem ainda evidência na astrofísica de ter resultados assim, de anomalias nas relações de dispersão dos fótons a ponto de poder dizer, tem uma violação da simetria de Lorentz. São todas as frentes que estão abertas. Por que você começou a pensar na violação da simetria de Lorentz? Você começou a pensar na violação da simetria de Lorentz no momento que você introduziu uma física mais geral que o modelo padrão, como, por exemplo, a supergravidade, a teoria de cordas, né? Normalmente, dentro do padrão porque para o modelo padrão, no modelo padrão você não tem absolutamente nenhuma dinâmica que possa levar à quebra da simetria de Lorentz. A quebra da simetria de Lorentz é completamente fora do modelo padrão. Mas aí, com a teoria de cordas, você tem que... Esse é um estudo que você pode dizer, eu posso atacar a teoria de cordas por esse ponto de vista. O Natan Berkowitz, lá do IFT, o professor Natan, ele diz que esse argumento de você quebrar a simetria de Lorentz pela teoria de cordas, da maneira que é colocada na literatura hoje, como Seymour e Postulates fizeram, ele acha que é criticável. Ele acha que esse argumento ele não procede completamente. Ele tem pontos de vista contra, ele entende que teoria de cordas bem. Então, ele tem pontos de vista que diz que não é por aí que ele acreditaria que a teoria de cordas pudesse violar a simetria de Lorentz. Ele não tem nenhum trabalho escrito sobre isso, mas é uma opinião dele que é formada de acordo com o conhecimento dele. Mas segundo esses autores, eles mostram, nós temos isso, nós temos esse potencial e esse potencial quebra. Então a questão é, como você convive com isso? Se você acredita ou não acredita, mas se tem teoria de corda, potencialmente ela tem essa questão. Agora, como que você resolve essa interpretação? Viola ou não viola? Esse é
poder tomar o valor esperado no vácuo de diferença zero. Isso realmente marca ou não uma violação da simetria de Lorentz? Até que ponto é que ele chega na nossa escala um valor visível, mesmo que seja com um experimento de altíssima precisão. Então esse é um ponto criticável. Depois você vai... Ele criaria um Higgs residual. Ele criaria um bóson bizarro. Não, ele criaria um Higgs mais sério ainda. Porque, na verdade, se ele tem spin 1, ele criaria então um bóson de Goldstone, não de spin 0, mas de spin 1. Um bóson de Goldstone de spin 1, ele vai ser engolido por quem? Por um spin 2. Como vocês estão na tese mestrado, né? Lá no trabalho TOEFL, por exemplo, TOEFL trabalha um pouco com isso. Você pode gerar graviton massivo, então, às custas dessa violação da simetria de Lorentz. Você tem agora, como a gente se lembra aí da nossa discussão dos bósons de Goldstone, né? O bóson de Goldstone ele sai justamente, né, quando você tem a variação de um campo escalar proporcional, um parâmetro vezes o valor esperado no vácuo do líquido escalar. Então esse escalar ele gera uma perturbação de mesmo spin que ele. Agora, se você tem aqui um cara de spin 1, você vai gerar um bóson de Goldstone de spin 1. Esse bóson de Goldstone de spin 1, ele pode ser absorvido por um objeto de spin 2, gerando massa, então, um setor de spin 2. Então você poderia chegar a gravitons massivos a partir disso, sem dúvida. Você tem um outro mecanismo de Higgs que não mais para partícula escalar. Então a questão é, na teoria de cordas tem isso. A questão é, essa interpretação procede realmente? Tem uma discussão, não é óbvio que procede. Dentro depois da supersimetria também, na supersimetria essa descrição é mais limpa. Está claro que tem. A questão é conectar as escalas. E depois, na teoria, se você acredita em uma estrutura não comutativa para o espaço-tempo, se você indicar, o meu espaço-tempo, ele tem uma estrutura não comutativa quando eu vou a distâncias muito pequenas, de tal maneira que as próprias coordenadas do espaço-temporais, elas não mais comutam. Eu boto esse I aqui por causa da questão da realidade. Se eu tirar o conjugado hermitiano dessa expressão, né, então esse objeto aqui é anti-hermitiano. Então, colocando esse I, significa hermitiano, então isso aqui é um objeto real. Então, isso aqui é um tensor antissimétrico de rank 2, que não tem dinâmica. Mas esse tensor aqui está revelando para você a estrutura não comutativa do espaço-tempo. Então, você está mostrando isso, vamos dizer até que você pegue só o setor espacial. Você pega um comutador de x, y, xj, você dá um objeto i, θ, x. Esse tensor antissimétrico, ele é um tensor de fundo. Então, ele para você está marcando uma direção privilegiada no espaço. Ele é um tensor, ele tem duas componentes de como se houvesse dois vetores no espaço que desse uma isotropia para o espaço. Então, dentro desse cenário não comutativo do espaço-tempo, você também vê uma violação da simetria de Lorentz. Tem várias possibilidades, a gente pode discutir isso futuramente também. Mas vai receber depois. Então tá. Bom, então, vamos continuando aqui. Só para... Tem? Gente, eu não vou passar de meio de meio. Tá? A gente tem tudo. Vocês vão poder, a gente vai poder se ver a uma hora, né? Então, só apagar isso aqui, vamos dar uma olhadinha numa coisa aqui que eu vou encaminhar aqui alguma discussão e valeria a pena, sobretudo, de ouvintes aí para fazer esse exercício para nós, como está treinando algumas coisas que poderiam ser instrutivas. Então, seria o seguinte. Vamos pegar, fazer a seguinte coisa, vamos fazer a seguinte observação. Vamos pegar esse primeiro termo aqui, só. Esse termo que tem o F de 1. Vamos pegar isso aqui, o barrado P1. Vou retomar esse termo aqui, só para a gente fazer uma experimentação Ramaní e de P2. Aqui a gente tem daí aqui a gente vai ter o fator de forma. F1 de P2. Porque a gente tem um amigo. Vamos dizer, a gente está acoplando, né, com esse campo do fóton. Pegando a transformada de Fourier do acoplamento J-mi a mi. É a primeira parte aqui. Vamos abrir essa expressão aqui, né? Então, você vai ver as componentes do barrado. Vou esquecer agora aqui o P1 do gama 0.